tarde. Voltamos com a nossa videoaula, falando hoje sobre noções de segurança do trabalho na construção civil. Muito importante para nós, somos pedreiros, aprender e entender como se comportar dentro de uma construtora. Os riscos são muitos, os cuidados devem ser mais, certo? Existem as normas regulamentadoras que regulamentam esse trabalho. Inclusive o pedreiro, ele tem um número chamado de Código Brasileiro, que vem do Ministério do Trabalho, Código Brasileiro de Ocupação, CBO. O pedreiro pode entrar na internet, pode ver lá no site do Ministério do Trabalho e Emprego qual é o número. Pedreiro de alvenaria tem um número, pedreiro ladrilheiro tem outro número, pedreiro de concreto, sapatas, vigas, tem outro número. Então, cada função tem um número. Então, a norma regulamentadora, ela tem esse fim. Ela foi determinada e foi elaborada para guiar os profissionais. Existem também as normas técnicas. É outro tipo de norma. As normas, elas são como uma receita. Você vai fazer um bolo, uma receita. Então ali tem os pormenores, passo a passo, desde o início até o fim. Então assim são as normas. As normas regulamentadoras, ela nos orienta desde que você coloca o pé dentro da obra até o momento de sair da sua casa. Você, quando vem de sua casa para o trabalho, existe um tipo de acidente que você está arriscado a acontecer com você, pedreiro. Chama-se acidente de trajeto. Você vem no trajeto, sua residência, até a porta da sua construtora, chama-se acidente de trajeto. Esse risco está previsto pela lei. E se acontecer um acidente de trabalho na rua, com você no trajeto do trabalho, você está coberto pelo INSS. Você vai receber como se você estivesse trabalhando normalmente. Então, esse acidente de trajeto está coberto pelas leis. Você não pode se desviar. Por exemplo, sai da empresa, você, em vez de ir direto para casa, você vai lá no barzinho, encontrar com os amigos, bater um papo e vai para casa mais tarde. Você aí está descoberto. Se ocorrer algum problema, você não vai ser indenizado. A empresa não vai te pagar por isso. Então, o pedreiro também deve conhecer. O acidente de trajeto pode ocorrer com qualquer um. Você pode estar mesmo na sua bicicleta, você pode ser atropelado, você pode estar mesmo de ônibus. O ônibus pode cair do viaduto, o ônibus pode bater. Então, tudo isso é acidente de trajeto. Desde que você esteja no caminho da sua residência. Certo? Então, as normas regulamentadoras nos orientam na profissão. Certo? Os direitos que você vai ter dentro da empresa são outras normas. Existem as normas falando sobre os direitos do trabalhador, mas aqui nós estamos falando do trabalho, normas técnicas e norma regulamentadora. O trabalho, por exemplo, do ladrilheiro é regulamentado. O ladrilheiro tem que proceder daquela maneira, tem que fazer o galgamento do painel, riscar, preparar, tirar o nível, o prumo da parede, preparar a parede toda para colocar argamassa e colocar o ladrilho. Todos os procedimentos estão na ordem de serviço do ladrilheiro. Então, no pedreiro é a mesma coisa. O que você vai fazer? Você vai fazer divisórias dentro do apartamento? Você vai fazer vedações externas
é outro procedimento. Conforme vocês já viram comigo na aula presencial, nós falamos sobre isso. Vedações externas têm uma função, que é segurar as intempéries, como vento, chuva, tempestades, as paredes externas. E as paredes internas têm outra função, divisórias de ambientes, fechamento de locais. Então, a maneira de construir também tem diferença. Quando você constrói uma parede entre dois pilares, é um tipo de amarração. Amarração de um lado do pilar e do outro lado do pilar. E no teto. Quando você constrói uma parede externa, é outro tipo. Uma amarração diferente, mais resistente. Correto? Então, a parede externa ela é dobrada, geralmente. A parede interna nem sempre é dobrada. Já pode ser de um bloco, pode ser de drywall. A divisória existe de várias formas. Então, a norma regulamentadora para drywall é específica. Você tem que fazer um curso à parte. O pedreiro que está acostumado a levantar paredes, ele não faz uma parede drywall, porque a parede envolve ferragens, esqueleto dentro para segurar as placas, isolamento, manta de isolamento. Então, um pedreiro acostumado a levantar parede de tijolo não consegue, tem que fazer um curso rápido também, um curso no Senai de uma semana, ele sai fazendo parede de drywall. Existe também a parede de gesso, com blocos de gesso grandes. Precisa de uma especificação. O pedreiro que vai estar acostumado a fazer parede com blocos cerâmicos, ele tem que fazer uma especificação para entender como travar os blocos de gesso. Um embolso de gesso também, o pedreiro precisa de uma especificação. O revestimento no teto de gesso, embolso de gesso também na laje, também o pedreiro pode fazer. O mesmo pedreiro de alvenaria, só que ele precisa de uma especificação. Que tem os tipos de pó de gesso, tem um gesso que pega mais rápido, outro demora mais a secar, tem as camadas de gesso. Então, são vários detalhes que o pedreiro, que é acostumado com alvenaria e argamassa de cimento, ele não vai fazer bem se ele não souber. Apesar que se ele já tiver trabalhado pelo menos de servente em uma outra empresa como servente de gesso, materiais revestidos para revestimento, ele já vai entender um pouco. Ele desenvolvendo, o pedreiro faz fácil. Mas para iniciar tem que ter um mini curso para ele poder fazer todos os detalhes sem se enrolar, certo? Então, as normas regulamentadoras, essas que você vai seguir dentro da empresa para fazer qualquer trabalho, existe a norma regulamentadora. Então você tem que executar o trabalho de acordo com a norma. Por isso você precisa conhecer. Se você é pedreiro, você tem que estudar a norma regulamentadora número 18. É uma norma relativa que se refere à construção civil. Então você precisa pelo menos ter essa norma em casa. É fácil. Você entra no site do Ministério do Trabalho e Emprego e você vai lá na NRs. As NRs são 36. Você vai clicar lá no número 18. Baixa ela no seu computador. De graça. Ela fica armazenada lá no seu computador. Se você quiser, você pode imprimir ou você pode estudar lá mesmo na tela do computador. É importante e muito.
profissional normatizado, que conhece as normas, que executa seus trabalhos baseados em normas técnicas, ou, aliás, em normas regulamentadoras, é um profissional valorizado e faz todos os detalhes com base nas normas. Então, dificilmente vai faltar emprego para um trabalhador desse porte. Então, sobre normas regulamentadoras, o que nós precisamos saber é isso, que elas são importantes, que ela nos auxilia na nossa profissão, é como uma receita. Você seguindo a norma, você executa o trabalho em qualquer lugar da mesma forma. Pode mudar até para outro país. Você vai realizar de maneira coerente em qualquer lugar. Então, estude normas regulamentadoras. Não esqueça de preservar a sua integridade em primeiro lugar, seja no ônibus, seja no trajeto de bicicleta, seja em casa, seja no trabalho. Preservar a integridade em primeiro lugar. E a segurança do trabalho, nós estamos tendo aqui noções de segurança do trabalho na Constituição Civil. Mas a segurança do trabalho ela se estende para todo lado que você for. Se for para casa, tem a segurança do trabalho no trajeto. Se você entrar dentro da sua casa, tem a segurança do trabalho dentro da sua casa. Na sua residência, existem vários itens que você deve observar para ter segurança para você e para sua família. Não é só no trabalho, também no lar. Uma panela de pressão pode explodir. Um bujão de gás pode pegar fogo. Uma mangueira de gás tem validade. Então, são muitos detalhes que você tem que observar na sua casa. As instalações elétricas da sua casa, elas estão de acordo? No seu ver, está legal? Está dentro das normas, pelo menos? Estando dentro das normas, não está legal. Não falta nada. A bitola dos fios vão estar de acordo, as luminárias vão estar de acordo, o quadro disjuntor vai estar de acordo. Então, você vê que segurança do trabalho é na nossa vida, em qualquer lugar. Existe segurança do trabalho até em escolas, para criança. Explicar para a criança os perigos. Segurança do trabalho fala disso, perigos, para preservar a nossa integridade física. Então, por hoje vai ser só até aqui. As normas regulamentadoras, nós ainda vamos falar mais alguma coisa. Na próxima aula, vamos dar continuidade à segurança do trabalho, noções de segurança do trabalho na Constituição Civil. Até a próxima.